hoje tem papo. O que temos hoje, Nathalie? Tem temas importantes, good vibes e diversão. Também tem humor, vaidade, saúde e muita história boa. Tem Nathalie Araújo, Miriam Oliveira e convidadas em estilo genuíno. Está começando o Papo Feito. É pra nós falar junto. Então, mas eu disse eu vou contar e tu... Está começando o Papo... Para! Eu quero pausar no começando. Tá. Está começando o Papo Feminino. Começou. E a gente começou aqui conversando com a Sara Freitas. A própria. A única, inclusive. Chique é ela. Ela é mãe, empresária, crossfiteira, bacharel em Direito, uma pessoa bonita, boníssima e de coração maravilhoso, acolhedor, mas que também sabe dar boas respostas caso alguém fresque com a cara dela. Eu estou melhorando, eu também estou pedindo para Deus calmar meu coração. Não, e a língua. Eu acho que tem alguns momentos que tem que ser assim, né? Acho que as pessoas têm que ter o limite. E a gente vai conversar sobre muitos assuntos legais, maternidade, religiosidade, aventuras e viagens, porque ela adora viajar, treino de academia. De crossfit. A gente vai falar de muita coisa legal aqui, não é, Miriam? É isso, bem-vinda, Sara, ao Papo Feminino. É um prazer estar aqui conversando com você. E a Nathalie me falou que você tem inúmeros assuntos para abordar aqui com a gente. Eu falo demais. Mas vamos puxar desde o início, né? Desde o início, porque quando a gente tinha um programa no rádio, ela foi a nossa mulher em destaque, contou um pouquinho sobre a história dela, mas eu acho que tem muito mais para ser abordado na história da Sara. A Sara que começou a trabalhar desde criança, e eu queria que você começasse a contar pra gente sobre isso. Vou logo dizendo que eu sou chorona, viu? Sou emocionada. Tem papel ali, qualquer coisa a gente pega um lencinho. Se bem que a terapia tá em dia, dessa semana eu já chorei bastante. Eu também choro, eu não faço terapia. Bom, você tem que fazer terapia pra lidar com as pessoas que não fazem terapia. A minha não tá em dia, tô precisando. Vai dar certo. Vai. Então, vamos começar por onde, né? No começo. Sim. Eu vim de uma família basicamente de mulheres, né? Na minha família, fui criada pela minha avó, minha referência de mãe, porque foi, apesar de ter tido um contato com a minha mãe, foi muito pequeno, né? Eu tenho pequenos flashes da lembrança. Mas minha avó, que também era uma mulher muito forte, ficou viúva com 29 anos, criou os 5 filhos sozinha. De quebra ainda puxou uns 3 netinhos para... que achou pouco, né? Pouco trabalho. Só que uma mulher muito, vamos dizer assim, precisava ser muito machista, né, também. Porque os tempos eram outros e... Pode falar. Né, pronto, os tempos eram outros e aí, como eu ela criava eu, minhas 2 tias que moravam com ela e meus 2 primos, né. Então eu era a caçula mulher, ou seja, não era ninguém dentro de casa, não tinha direito de nada. E essa minha outra tia que me criou, me adotou, né, como filha, que por ironia do destino, ou como a gente chama, né, por cristocidência, também não pôde ter filhos, ela me abraçou também como filha, né. E ela é uma mulher também muito forte, que precisou, que abraçou, que tomou a família para si. Ela veio lá do interior de Pedreiras, trabalhou na casa de família, trabalhou na casa dos tios, depois foi trabalhar numa empresa, Guadalajara, né, que trabalhou, acho que uns 15 anos lá. Quando pôde, trouxe a mãe trouxe a outra filha e trouxe os netos, né. E lá em casa era assim, não tinha esse negócio de só estudar. Era estudar e trabalhar, que era para não ter tempo livre para pensar besteira. E nesse tempo, essa minha tia saiu do Guadalajara e tinha um namorado, né, casou e ele já tinha sucata, já trabalhava com sucata. E ela foi trabalhar com ele, né? Aí a gente tinha uma sucata lá na nossa casa, né? Que na época era no Renascença. E ela tinha aqui, onde ainda é a sucata, né? Que é ali no quilômetro 7. E lá a gente ficava, nós crianças, né? Trabalhando, né? Comprando e vendendo. E ela trazia e vendia. E assim a gente foi crescendo, né?
eu carreguei, digamos assim, um peso de expectativa. Porque eu acho que olharam assim, não, a Sara que vai se formar, a Sara que vai ser concursada. E eu não sei por quê, porque as mesmas oportunidades que eu tive, meus primos tiveram. Né? Uns quiseram, tanto que um hoje mora em São Paulo, só que totalmente diferente do que eles queriam pra gente, né? O outro também é empresário. Mas, sem motivo, e isso eu carrego ainda hoje muitos, digamos assim, muitos traumas por isso. Porque eu queria uma coisa, mas eu tinha tanto respeito pela autoridade delas que eu não tinha coragem de bater de frente, né? E assim eu seguia, fazendo o que elas queriam que eu fizesse. Que não era ruim, como eu disse para minha terapeuta. Eu sei que elas fizeram o melhor que elas poderiam fazer, né? Mas não era o que eu queria. Mas não tinha voz naquela época para isso. Acho que por isso que eu me tornei uma pessoa tão do conflito, né? De discutir, de bater boca. Porque naquela época eu queria, mas eu não conseguia. Via meus primos fazendo isso, mas eu não conseguia. É uma forma de se defender, né? É uma forma de se defender. E é bem difícil você se desprender disso, porque às vezes você acaba ferindo pessoas que não tem nada a ver, né? Você acaba metralhando todo mundo. Então, voltando, né? E aí eu comecei como lá em casa a gente tinha que trabalhar, e eu fui. Eu sempre fui vaidosa, né? Desde pequenininha, já era aquela que ia pro colégio de batom e não era de mim, é de mim, na verdade, da minha natureza. Não é assim, por ninguém, pra impressionar ninguém, pra chamar a atenção de ninguém, não é porque eu gosto mesmo, eu sou leonina, gosto de olhar no espelho, tá bonito e ponto. E aí, trabalhar fazia com que eu tivesse, tipo, a gente podia, que eles davam minha tia dava pra gente, todo ano ia lá, fazia as compras no final de ano, era isso. Se eu quisesse 2 isso, aí era comigo, né? Era eu que tinha que comprar. E fui crescendo desse jeito, né? Fui trabalhar com ela na sucata, ela me levava, ia pra escola, depois ia pra sucata. Fui muitas festas, catar latinha. Eu te contei a história da minha Karina, né? Acho que com 7 anos, né? Foi, com 7 anos. Eu já ia nas festas, tinha Atlantic, essas festas assim, que naquela época tinha muito... Hoje tem bem menos, mas tinha muita latinha, vamos dizer assim, né? E poucas sucatas aqui. E aí eu ia ficava toda animada. Meu Deus, eu vou chegar um dia que eu vou pra minha Karina, porque eu era muito pequenininha, ela não deixava. Ficava ali porque eu pagava, né? Mas não saía daquele ciclozinho lá de onde eu ficava. Tinha os outros catadores, mas não saía. E aí quando chegou meus 18 anos, eu lá plena, achando que ia pra minha Karina, a minha Karina acabou. Ou derrota. Um trauma pro resto da minha vida. Meu Deus. Oh, meu Deus. Eu não não posso... do pobre corre um bicho. Eu sempre digo isso. De boca aberta. Pronto. Acho que eu fiquei tão traumatizada que hoje eu não vou pra carnaval, não gosto mais nada disso. Acho que é porque não era pra ser mesmo. Não realizou o sonho, mas também não quer saber mais. Eu acho que assim, não. Passou à vontade. Uhum. Era só aquela empolgação. Hoje não... Inclusive teve minha Karina, né? Acho que foi ano passado. É verdade, eu não fui. Oi. Não tive vontade de ir. Passou. Então passou. Passou. Não é uma frustração. Não. Que bom. É só uma vontade que eu não tenho mais. E aí, depois disso, continuei trabalhando. Entrei na faculdade, né? Na faculdade porque todo mundo diz, mas a Sara tem que fazer direito, porque ela tem o perfil, né? De advogado e tal. Por causa das tretas, né? Eu acho que era por isso. E aí entrei na faculdade, mas gosto muito, inclusive. Acho que o curso de Direito é um curso que deveria ser universal. Deveria ser obrigação para todo mundo, porque tem muita coisa que a gente deixa de ter ou de alcançar porque a gente não conhece, né? Então, é um curso que agrega muito. Mas eu também tive contato com um lado do direito que, tipo assim, eu perdi o encanto. Né? Acho que eu vivia num país das maravilhas, daquela questão de defender e tal, não sei o quê, e quando eu vi a realidade não era bem essa. É porque também tem o outro lado da moeda, né? Não tá sempre do lado do bem. Isso, então... não é aquela coisa assim, como a gente vê, né? Aqueles advogados defendendo e tal, e o outro lado, eu acho que eu não tenho um emocional pro outro lado, né? Eu não conseguiria. Como eu estive em várias situações que eu disse, meu Deus, eu não me vejo fazendo isso aqui pro resto da minha vida, né? E sempre gostei muito de trabalhar mesmo.
Eu acho que o erro da minha tia foi ter me colocado para trabalhar muito cedo, porque aí eu peguei gosto por trabalhar, né? Porque, eu vou ficar estudando, se eu posso estar trabalhando, conseguindo agora o que eu vou ter estudando, eu vou conseguir há não sei quantos anos, né? Tanto que quando eu entrei na faculdade, todos os meus amigos, vamos dizer assim, eles tinham uma vida diferente da minha, né? Uma vida totalmente dependente dos pais. E eu, apesar de morar, assim, ter a dependência pelo respeito, mas eu já tinha meu dinheiro, eu já trabalhava, já estava acostumado. Não era aquela coisa, vamos dizer assim, o filhinho da mamãe que entrou na faculdade, né? Era bem diferente. Sim. E assim foi. Até hoje, né? Na época era eu, ela e o marido dela, o esposo dela, faleceu. Ele faleceu há uns 4 anos. E aí foi justamente na época que todo mundo dizia que ia quebrar. Né? Porque o meu ramo, nosso ramo, é um ramo, acho que praticamente masculino. Né? Que eu saiba mesmo de mulher, somos nós e mais uma que o marido também faleceu e ela assumiu. Mas é um ramo muito difícil, porque acho que todo ramo tem isso, mas o fato de ser é um pouco assim sem limite. Né? Não tem nada que regularize e aí acaba que é um querendo puxar o tapete do outro. E quando viram assim 2 mulheres, eu jovem, né, com meus, na época, 29, e ela mulher também acha, isso aí não vai pra frente não vai durar não. Mas o que eles não sabiam é que há muito tempo já era praticamente só nós 2, porque ele era diabético e ele já já estava num estado da doença meio terminal, né? Via mais em hospital do que nas casas. Só o fato de ter uma figura masculina lá, das pessoas saberem, o Zé Carlos está lá, parece que o pessoal respeita, né? As pessoas respeitam mais. Mesmo pode ser que não esteja fazendo nada, mas não, é o homem, é ele que manda, é ele que decide. E sempre vão associar ele. Quando chegavam lá na sucata, eles disseram assim, cadê o Zé Carlos? Ele disse, não, sou eu que resolvo. Não, mas chama ele. Ele disse, não, ele não tá aqui não, sou eu que resolvo. Aí fica, ainda me via jovem, né? Pra piorar, ainda era jovem. Mulher e jovem, aí lascou tudo. Acha, não, essa aí não entende, essa daí não entende e tal. É igual quando a mulher tá num restaurante também, que eu vejo muito isso. Se a pessoa só tem uma mesa com mulheres, é até a demora pra ter um atendimento. Agora bota um homem lá e levantar o braço. Na hora, vão lá falar com ele. Com ele. Entrega o cardápio pra ele, na hora de pagar a conta dá pra ele. Nada mudou. Não, seguimos. As pessoas só mascararam um pouquinho, mas segue o fluxo do mesmo jeito. E aí foi bem difícil, porque não pelo trabalho em si, mas parece que todo mundo resolveu derrubar, né? Tentar derrubar. Ex-funcionários que saíram e colocavam a sucata, e aí iam lá no nosso cliente e ofereciam, assim, às vezes, coisa mesmo só para tomar o cliente, né? Só que Deus é muito generoso, sempre foi muito generoso com a gente, né? Sempre colocou pessoas muito boas, mesmo tendo as ruins, mas a maioria... No caminho vai chegando... sempre teve mais boas do que ruins. Sim. E aí as pessoas não cediam, né? Elas ficavam mesmo do nosso lado. E assim a gente foi seguindo, né? Conquistando tudo, até mais coisas que a gente não tinha conquistado quando ele estava lá. Porque ele tinha a cabeça muito fechada e aí não crescia, né? Era só aquela visão pequena todo tempo. E depois certo que ele ensinou tudo que a gente sabe, né? Não vou sempre reconhecer que se não fosse ele, nada disso teria acontecido. Mas ele era uma pessoa um homem muito à moda antiga também. Era um homem que mandava, ele não me chamava pelo meu nome, pra tu ver, né? Ele sempre me chamava de menina. Eu já mãe, e ele me chamava de menina. Mas a gente deu a volta, né? Foi difícil, e hoje, graças a Deus, estamos bem, né? Sei que tem mais pra frente, mais a crescer. Mas hoje, graças a Deus, estamos bem. Isso é muito bom. Muito bom. De mostrar que 2 mulheres à frente não tem diferença, sabe? E é como você falou, vocês já estavam ali comandando, só que as pessoas não queriam enxergar isso. Mas você sente que mudou hoje em dia? Já tem um maior respeito? Sim. Ou ainda tem essa visão preconceituosa? Sempre tem, né? Eu acho que tem mais de quem aparece agora. Tipo, eu acho que as pessoas quando chegam lá, que não conhecem, esperam encontrar um homem.
Mas esse pessoal que, digamos assim, que tentou derrubar, eles tiveram, acho que eles adquiriram respeito. Poxa, elas conseguiram, elas realmente conseguiram. Sim, apesar de, elas conseguiram. E hoje, assim, pode até ser impressão minha, mas eu acho que tanto dos nossos funcionários, que também são praticamente todos homens, eu vejo mais respeito e reconhecimento, né? De saber se elas permaneceram. E cresceram. Mesmo sem ele aqui. Uhum. Isso é muito importante também. A gente fica curioso em relação a isso. Mulher realmente sempre está nesse cenário em que é vista como inferior. Até como você disse, chamar de menina, mesmo sendo mãe. E que mais tema a gente tem aqui? A gente tem o tema de maternidade. Que eu sei que pra ela já ia linkar aqui. Mesmo sendo mãe, chamada de menina, é mãe de uma menina. De uma menina de 10 anos. E aí eu coloquei aqui, ó, nós dividimos em 3 partes. As dificuldades com a chegada do bebê, porque eu sei que teve, né? Os desafios da educação e o amadurecimento seu ao longo do tempo, né? Porque a gente sabe que eu, como mãe, eu posso dizer, né? O exemplo, lugar de fala. Tem lugar de fala, então, a gente amadurece muito, né? Com relação a esse tempo que a gente vai... A gente cresce. O bebê cresce. A gente cresce filho cresce. E a gente vai crescendo também, aprendendo junto com ele, não é? E então eu queria saber de ti. Vai chorar, não. Ô, mulher, aí tu pede muito. Falar da Sofia, né? Porque eu sei que é uma história linda. Você passou por muitos problemas também para chegar até aqui, né? Celebrando o aniversário dela, que foi lindo também. Foi 10 anos. É muito tempo. É uma vida, né? Você olhar pra trás e ver assim, meu Deus, apesar de, também deu certo, né? Deu certo. A Sofia nunca foi um sonho meu, né? Pela minha criação, eu cresci ouvindo que você tinha que casar com o seu estudo e com o seu trabalho. Eu acho que toda a minha geração escutou isso, né? Então eu não tinha um sonho de casar, eu não tinha um sonho de ser mãe. Eu não me via mãe de jeito nenhum. Até pelo contexto que eu vivia, né? Eu pensava assim, meu Deus, mas a minha mãe me deixou, como eu posso ser mãe se eu não tive mãe? Né? Eu não tive a quem chamar de mãe. E na época eu achava que era uma besteira, mas isso hoje se mostrou muito forte em mim. Mas, mais do que isso, eu tinha muita vontade de sair de casa, porque eu era muito presa, né? E quando eu conheci o pai da Sofia, ele cristão também, né? A família dele cristão. O pessoal, a minha avó já tinha falecido, mas a minha tia seguia mesmo o pulso firme dela, né? Rédea curta. E ela, assim, eu não podia viajar. Digamos que ele foi meu primeiro namorado, mas ele de outra cidade, né? Ele, família de Fortaleza. Eu não podia acompanhar nas viagens e tal. Aí ficava aquele negócio. Eu via ali uma forma de sair de casa, né? Porque ainda não tinha como, financeiramente falando, sair. Eu tinha 21 anos, estava na faculdade ainda, e não tinha como. Apesar de trabalhar, já trabalhava na época, a gente tinha montado um depósito de construção, e eu ficava lá, né? A opção que eu tenho é casar, porque casando eu vou sair de casa, né? Então vou conseguir a minha liberdade, né? Vou trocar 6 por meia dúzia. E aí, a mãe dele também, por ser cristã mesmo, bem, como a gente diz, do coque, né, da Assembleia de Deus, ela também não gostava dessa relação dentro da casa dela e tal. Então, a gente achava que casar era simples, né? É só chegar lá, casar e pronto. E aí eu cheguei lá, casei e pronto. E engraçado é que todo mundo achou que eu tava grávida, né? Na época, né? Quando eu fui casar lá, aquele casamento no Tribunal de Justiça. Que é um casamento comunitário. Tipo comunitário. E tinha um amigo meu, o Mário, que ele foi acompanhar outro casal que queria casar, que ia casar. Ele mandou uma mensagem: olha, se tu quiser desistir, eu te dou cobertura. Eu disse: amiga, não tem outra opção não, aqui é a última opção. E casei, né? E aí, assim, eu acho que eu era muito jovem, ele também muito jovem, e uma criação muito diferente da minha. Ele teve aquela criação de ter tudo, de não precisar batalhar por nada,
E aí os pais quebraram, eles vieram pra cá pra reconstruir, já estavam reconstruindo. Mas ele ainda tinha na cabeça aquela criação, né? Mas beleza, a gente vai fazer dar certo. E fomos indo. Aí a irmã dele engravidou. Quando a irmã dele engravidou, ele pirou. Eu quero ser pai. E eu imaginava, não, quando ele for pai, ele vai amadurecer, né? Vai virar homem, vai ver que a vida não é esse negócio de farra, de sair e tal. E aí, eu disse, não, pois vamos engravidar. Tanto que a diferença desse sobrinho que eu chamo pra Sofia é um mês. É exatamente um mês de diferença. Ele nasceu 30 de maio, a Sofia 1º de junho. E aí foi que a casa caiu, quando eu tive a Sofia, né? Na minha gestação já foi uma gestação bem difícil, porque ele não mudou. Eu acho que ele piorou. Eu tive, em alguns momentos eu tive, digamos assim, que complicações, porque acho que pelo estresse, pela raiva, eu tive que passar um tempo em casa, porque eu tive descolamento e tal. Mas ainda assim, seguimos a gestação. Eu digo que a Sofia é porque a Sofia tinha que ser minha, né? Eu acho que o propósito de casar com ele foi ter a Sofia. Porque só por ela que eu aguentei, vamos dizer assim, né? Eu já sabia que era ela, antes de saber que era ela. Tanto que eu fiz o meu enxoval inteiro sem saber o sexo da criança. Mas eu já sabia que era a Sofia e que era uma menina. Aí eu pensava, mas e se nascer um menino? Se nascer um menino, ele vai ser um menino abençoado, que o enxoval tá lindo. Trocar só o nome, só os personalizados. E quando ela nasceu, foi bem difícil, porque as coisas não aconteceram como eu planejei, né? Como eu imaginei. E ele não mudou, né? Muito pelo contrário. Eu escutei essa frase uma vez e eu continuei, eu passei ela pra frente para todas as minhas amigas depois. Que um casamento que não é saudável, que não é estável, quando vem um filho, ele acaba. Porque só um casamento estável resiste a uma criança. Porque eu não romantizo a maternidade, de forma nenhuma. Realmente é uma coisa sobrenatural. Só quem é mãe sabe a dor e a delícia de ser. Mas não é fácil. De jeito nenhum. Não é fácil a gestação. Não é fácil a mudança hormonal. O puerpério é assim, você quer deixar o menino lá e sair correndo. Quando o menino chora... Ave Maria, eu passei muitos anos para cogitar ter outro filho, né? Quando as pessoas me perguntam, vai ter outro filho? Nunca. Jamais vou ser mãe de novo. Não vou passar por isso de jeito nenhum. Mas foi muito difícil. Meu puerpério foi muito difícil porque foi sozinha. Entendeu? Eu era casada, minha sogra me ajudava, passava. Tanto que eu estava tão assim, eu sou uma mulher tão independente que com 15 dias eu já queria voltar a trabalhar. Né? Com 30 dias eu comecei a trabalhar meio período. Porque eu tinha deixado tudo para trás, todas as minhas coisas para trás, para viver os sonhos dele. E aí eu não tinha esse negócio de licença maternidade. Eu estava dependendo exclusivamente dele. E ele não tinha esse caráter provedor, né? De homem provedor. Pelo menos naquele momento, até porque ele nunca precisou ser provedor. Mas ele enfatizava muito que ele não ia sustentar a mulher. Sendo que ele nunca sustentou, né? E aí, por isso, eu voltei a trabalhar muito cedo, porque acho que, no fundo, eu queria fugir também. Eu queria ocupar a minha cabeça, porque senão era capaz de eu matar ele. E ainda ia ser inocentada, né? Porque estava num estado que não podia responder. Pois então. E aí eu voltei a trabalhar e a gente começou a disputar espaço com a criança, né? Meu Deus. Nos primeiros dias eu coloquei ela, um bebê conforto em cima da cama, e ele tinha que dormir na outra cama. E ele se intrigou comigo. Eu disse, meu Deus, agora eu tenho 2 crianças para cuidar. Então. Eu acho que às vezes a gente, no fato da gente não perceber essas coisas no namoro, faz com que os casamentos deem errado, né? Porque todos os sinais estavam ali. Eu preferi ignorar, achando que eu ia mudar o casamento. Quando chegou o filho, aqueles sinais parecem que dobraram de tamanho. Pois é, e tem muita gente que tem essa visão, realmente. É comum, né? Eu acho que é repassada essa visão de que, no casamento vai mudar, ou quando tem filho vai mudar. Não. E parece ingenuidade de quem pensa assim, mas eu acho que é muito repassado. Sim. E é normal. Eu acho que a pessoa só muda se ela quiser mudar, se ela tiver a consciência que precisa mudar. Porque às vezes ela nem enxerga. Talvez ele nem enxergava que aquele comportamento dele era um comportamento que não condizia com o pai de família, né? Sim. Acho que na cabeça dele era natural, era normal. E a mãe também apoiava muito esse comportamento.
como ela validava o comportamento dele. E acabava como se eu estivesse sendo a megera, né? E fomos indo. E os problemas aumentando. Cada dia que passava, eu não sei se o que eu sentia era amor, mas o que eu sentia por ele diminuía a cada dia. Porque eu ficava assim, meu Deus, eu tô vendo a minha vida parada, a vida dele andando. Eu com um bebê, com responsabilidade só minha, porque ele não tinha mudado nada da vida dele, né? A minha vida mudou, mas a dele, que era quem queria a criança, quem queria ser pai, ele não assumiu, né? Ele não vestiu o papel de pai. E assim nós fomos, até o dia que eu acho que eu sou uma mulher, digamos assim, um zangador muito raso, né? A gente teve uma briga a gente tinha uma casa, né? E ele vendeu a casa sem encostar nem nada. Aí quando eu fiquei sabendo, não, beleza, já vendeu, não vou discutir, mas eu quero montar um negócio pra mim. Não quero mais trabalhar com seu pai, quero montar um negócio pra mim. Não queria voltar a trabalhar com a minha tia, porque eu já tinha saído de casa. Ela não era a favor que eu casasse, mas ela também não disse que não. E eu não queria, achava que voltar ia ser dar um passo pra trás, né? Aí discutimos e tal. Aí ele disse assim, você só pensa em dinheiro. Aí nessa hora eu olhei pra mim, eu não preciso passar por isso. Eu abri mão de tudo que eu tinha, que eu construí cedo, trabalhando sem ninguém me dar, pra ouvir de uma pessoa que não construiu nada, que recebeu tudo dos pais, que só pensa em dinheiro. Acho que ele me tocou mesmo assim, bem no meu ego. Aí eu só pedi pra ele, dar a volta, se não dá a volta, que eu vou embora. Eu saí com a Sofia e a roupa do corpo. E a mãe dele sequer perguntou o que era que tinha acontecido. Isso no meu namoro, antes de ter a Sofia, eu já tinha tentado encerrar o casamento, né? Só que a minha tia não aceitou. Porque na cabeça dela, machista, esse negócio de mulher divorciada não existia. As pessoas têm isso. E aí eu tive que voltar, porque não tinha pra onde ir, né? Só que agora tinha a Sofia, né? E ela, mesmo não querendo, ela me recebeu. Só que ela me recebeu assim, eu errada e ele certo. Mesmo ela sendo da minha família, mas o certo era ele. Porque como é que uma mãe com uma filha de 1 ano tava deixando o casamento e tal. E eu nunca gostei de falar dos meus problemas, pra quem não podia resolver, né? Só quem podia resolver, não fazia sentido eu chegar, que aconteceu isso e tal. E eu fiquei suportando, porque agora eu tinha a Sofia. Então, acho que naquele momento eu escolhi entre ela e ele. Ou eu vou continuar sendo mãe dele, ou eu vou ser a mãe da Sofia. Então, e eu fui ser a mãe da Sofia. E aí foi que ficou difícil de novo, porque porque eu criava só, né? Essa minha tia, ela sempre foi aquela pessoa provedora. Ela não tinha aquele negócio de amor, de carinho, de cuidar, de ficar para que eu fosse a algum lugar. Não tinha. E não tinha avó, minha avó já tinha falecido, então era eu mesma, né? E alguém que eu contratasse para poder trabalhar. E aí foi assim, eu vivi um inferno, vamos dizer assim, porque ele não aceitou bem, né, a separação e eu fiquei com toda a culpa. Né? Porque como é que uma mulher deixa um casamento, um homem tão bom, um homem que amava, porque ninguém vive o que você viveu, né? Ninguém viu, ninguém... Isso e aí, eu também não falava. Contar essa história é interessante para mostrar para outras mulheres que estão passando pela mesma situação que elas podem, sim, recomeçar, conseguir, né, seguir a vida e começar e eu digo, e algumas amigas que eu falei, disse, olha, essa questão de você ter filho e tal, se separaram depois, eu disse, gente, não vou conseguir, isso não é o fim do mundo. Não é fácil, mas não é impossível. Eu tô aqui. Às vezes você tem que escolher. Ou você agrada os outros, ou você é feliz. E segue a vida. Porque tem um momento que a minha vida estava parada. Até uma característica que sempre foi muito latente, que era a vaidade, eu não tinha. Era como se eu estivesse todo dia morrendo aos pouquinhos. E eu sempre pensei, meu Deus, eu nunca quero ver uma vida de aparência. Só pra dizer que eu estou casada, porque a gente vive numa sociedade, a gente diz que vive numa sociedade moderna, mas é diferente uma mulher chegar, eu sou casada, e eu hoje chegar, porque meu estado civil hoje é divorciada, pasmem, não sou mais solteira. Eu ainda tenho que carregar. Que chato. Eu ainda tenho que carregar esse estampado na testa. Chegar uma mulher dizer que é casada, pra outra mulher dizer que é divorciada.
E o tratamento é diferente. Aí vem a parte do mãe solteira e aí dificulta tudo, né? Pra você namorar, você é sempre julgada. Por que é mãe solteira? O que fez de errado pro marido deixar? Já aponta o dedo, você que errou, não querem saber a história. Mas aí eu disse, vou pro mundo. Eu tenho por quem lutar, então toda vez que eu achar que eu vou cair, é só olhar pra ela. E isso até hoje. É verdade, e é a cópia, gente. É a Xerox, é impressionante, que parece que eu não conheço o pai da Sofia, mas eu digo que ela é a Sara todinha, escritinha. Igual. A vaidade voltou, né? A vaidade voltou. E ela é muito amorosa. É uma, assim... Eu acho que eu era tão fechada que Deus mandou, disse, olha, vou mandar uma coisinha aqui pra te lembrar de abrir teu coração, né, pra tu aprender que amar não é só fazer, né? É se deixar também ser amada. Porque eu acho que cresci tanto querendo alcançar as coisas que o amor ficou em segundo plano, né? Eu quero sair de casa, eu quero crescer financeiramente, eu quero crescer profissionalmente, que aí a gente ficou... E ela não. Ela é a garantia dos 372 eu te amo por dia. Ela é bem doce mesmo. É um amorzinho. Ai, que fofa. Vamos passar então agora, mudar o assunto um pouquinho e falar do que a gente já tinha falado antes, que é sobre a vaidade. Né? Vamos falar sobre vaidade agora. Como foi que começou essa história de se cuidar e da estética e se teve mudanças no corpo? Como eu disse, sempre fui vaidosa, desde de criança, né? Eu não via isso como defeito. Hoje, algumas pessoas veem como defeito, né? Eu não vejo, continuo achando a mesma coisa. Mas, eu estava numa escola que incentivava muito a prática esportiva, né? E eu adorava fazer. E isso reflete no corpo, né? Eu tenho uma estatura grande, uma herança da minha mãe. Pra mim, é uma coisa natural. Não é uma coisa assim... Eu escuto algumas vezes, né? De algumas pessoas que dizem, tá sendo vaidosa assim porque quer se mostrar, quer chamar a atenção de alguém. E não é. Aí eu fui me perguntar, será que eu tô querendo fazer isso pra chamar a atenção de alguém? E nunca foi. Porque como é que uma criança vai ter esse pensamento de estar sendo vaidosa pra chamar a atenção de alguém, né? Eu acho que a vaidade também tem muito a ver com amor próprio, né? Eu sempre fui. Lá em casa, a mais vaidosa sempre fui eu e... Eu sou eu. E o pessoal fica perguntando, e puxou pra quem desse jeito? Eu acho que não tem muito de puxar. Eu acho que tem mais essa questão da autoestima mesmo. A pessoa gosta daquilo dali. De se gostar, né? E se ama. Gostar. E é isso. E eu, mesmo muito vaidosa, quando eu tava nesses problemas no casamento, eu deixei minha vaidade de lado. Pra você ver, quando a cabeça não tá boa, parece que influencia todo assim. O meio, né? Eu cheguei, pesava aqui 68 quilos, no primeiro ano de casamento fui pra 80. E aí, quando eu engravidei da Sofia, eu fui pra quase 100 quilos. E eu não tenho fotos, né, da minha gestação. Porque eu não gostava do que eu via. Eu entendia que eu estava daquele jeito pela minha filha, mas eu não gostava. E eu também não vou chegar aqui e dizer, é lindo, porque eu tava grávida, com aquela barriga, com aquelas pernas inchadas. Tem mulher que fica belíssima. Eu não sou essa mulher. não fui agraciada, né? Mas, e aí quando a Sofia nasceu, eu não perdi o peso, né? Permaneci com aquele peso. E eu não me reconhecia, de jeito nenhum. Aí vem outro ponto, de você ter ao seu lado alguém que queira ver a sua melhor versão. Eu não tinha. Então, mesmo eu triste, mesmo eu deprimida, pela condição física que eu tava, a pessoa tinha assim, não, pra quê? Não precisa. Quanto mais eu tentava sair, voltar a ser a mesma pessoa, ter um autocuidado, a pessoa ficava assim, não precisa, ou ficava com ciúme, eu dizia o que eu ia fazer na academia e tudo mais. E aí, coincidiu, quando eu me separei também, eu disse, não, essa não sou eu. E ninguém é feliz, não posso fazer a minha filha feliz, ou qualquer pessoa que esteja do meu lado feliz, se eu não estiver feliz. Se eu não retomar aquele meu amor inicial, né, por mim mesmo. E aí eu fui buscar. Voltei pra academia, eu perdi, assim, 22 quilos sozinha, só com, na época,
não estava financeiramente bem, porque tinha acabado de me divorciar, saí quebradíssima. E aí eu disse, vou aqui, o Google tá aí pra isso, né? Ia pesquisava e tal. E assim eu fiz, né? Na época fiz uma cirurgia reparadora, porque realmente eu fiquei na época eu tive obesidade grau 1, que foi aí que eu tive um estalo. Eu fui fazer mudar meu plano de saúde, e o plano de saúde não aceitou, porque tava dando obesidade. Aí eu disse, meu Deus, uma pessoa que nunca teve nem sobrepeso, de repente. E aí eu fui buscar, né? E não sei se algumas pessoas acham isso, a vaidade, uma coisa supérflua, né? E eu não acho que seja. Por quê? Se você não estiver bem consigo, você não vai estar bem com ninguém. Não adianta. Não precisa ser muito, não, sabe? Você não precisa ser a mais bonita, a mais magra, a mais musculosa, a mais definida. Isso aí vai da sua natureza, vai do que você gosta. Mas você também não precisa se deixar de lado, porque pelo que as pessoas vão achar. Eu sei que tem muita gente que diz assim, a Sara, ela só pensa em academia. Ela só vive em academia. Mas o que eu vivo na academia é 1 hora do meu dia, né? Não parece que os outros... Até porque eu não preciso estar mostrando o que eu faço. E as pessoas falam isso justamente porque é a única coisa que você mostra da sua vida. Exatamente. Ninguém é obrigado a ficar postando o que faz 24 horas Exatamente. por dia. Aí eles te resumem a isso. A escolha que eu tenho de mostrar é essa. Porque eu gosto. Porque é pra mim. Hoje, inclusive, hoje estou até acima do meu peso. Aí, olhando as postagens que eu fiz ano passado, eu disse, eu vou voltar para isso aqui. Porque essa aqui sou eu, né? Eu tive um processo de ansiedade muito forte no ano passado. E eu acabei me descontrolando mesmo, descontando a comida total. Mas você não fica bem. Você é aquele ciclo vicioso. Você come, aí você se olha, aí você vê assim, essa não sou eu, aí você come de novo, porque ficou horrível, triste. É horrível. Né? Aí até você voltar, assim, acordar é difícil, mas é muito bom também. O caminho, é aquela história, eu sei o caminho, eu só preciso escolher e ir por ele. Então. Entendeu? E engraçado é que eu nunca, assim, quando eu parei dessa parte da ansiedade, eu parei de postar, né? Parei de postar meus treinos, parei de postar na academia. E algumas pessoas, inclusive um vizinho nosso, Enio, ele disse uma coisa pra mim que foi assim, que eu fiquei pensando, ele disse assim, eu nunca mais te vi tu postando. Eu disse, não, eu tô sem saco pra ir pra academia esses dias e tal. Eu disse, engraçado, né? Porque eu vim aqui pra Fortaleza e aí eu tava sem tempo de treinar. O horário que sobrou foi 10 da noite. E eu não queria ir. E aí eu disse assim, eu parei e pensei, mas se fosse a Sara, ela iria. Eu disse, não ia não, mãe. Eu não ia esse horário aí, não. Mas que bom que eu pude lhe influenciar de uma forma positiva. É a motivação. É. Aí e outras pessoas depois vieram falar comigo, eu tô sentindo falta e tal. Eu devia postando teu card, eu não tinha ido, mas eu acabava indo, porque via que tu já tinha ido. E aí ficou aquele negócio na minha cabeça engraçado, que você acaba influenciando pessoas que você não vê, né? Sim, sempre ou que fingem não estar te vendo. E aí eu disse, quer saber? Quem não gosta, passa o dedinho ali e pula, porque eu gosto. Tem que lembrar dessas pessoas que se inspiram nisso. E que te usam como exemplo pra evoluir, pra continuar. E assim, eu acho que o bom é porque eles veem que eu sou uma pessoa real, normal. Então, né? Porque eu também posto muito comendo. É verdade. O nutricionista luta. Ele manda mensagem, sei, não tem na tua dieta, não. Eu disse, finge que tem. É porque blogueira a gente acompanha, mas tá muito fora da realidade. Então, quando joga pra uma pessoa que você conhece, sabe quem é, convive e vê... E vê que a pessoa vive aquela vida, né? Porque é aquela questão, podia estar só 1 hora ali e ver que eu não vi, só pra mostrar. Mas, por exemplo, a Nathalie que me conhece, ela sabe que eu vivo essa vida. Ela já me viu fazendo caminhada tarde da noite ou cedo da manhã, quando eu não tinha tempo de ir pra academia. Então, não é uma coisa assim que, pra mim, é uma obrigação prazerosa, vamos dizer assim. E eu já pensei muito assim, não vou mais postar, porque eu acho que o pessoal acha chato e tal. Aí, quer saber, se achar chato é só parar de seguir. Então, em postagem, eu sempre gostei das postagens dela, porque não é só academia. Ela também viaja. E as viagens dos amigos, a gente acaba viajando também, né? Tem muita essa questão de, não é só uma simples foto, ela tá num lugar que eu nunca fui. Então eu acho interessante. Ela tá lá dizendo onde é que ela tá, com quem que tá.
E acaba sendo entretenimento, né? Mas viajar é bom, né? É ótimo. Eu sou muito da praia. Eu gosto muito de praia, porque eu sou muito frienta também, né? Eu tenho uma amiga que diz assim, a Sara é solar. E eu sou do dia. Então, eu amo viajar. Eu acho que é um dinheiro mais bem investido que você pode ter. Com certeza. São em momentos, né? E as viagens são esses momentos. E, inclusive, a Sofia também ama viajar. Ano passado, o aniversário dela seria uma viagem, mas ela disse, não, mamãe, mas eu quero que a minha melhor amiga vá. Aí não dava pra melhor amiga ir com a viagem. Mas depois vamos fazer aniversário só pra essa melhor amiga aí. E eu acho assim, viajar, eu sinto muita falta de viajar em família, né? Assim, de ter, porque as pessoas acham que eu só vivo viajando, né? Também. Eu vivi malhando e viajando. É o que eles veem. É o que eles veem, mas ninguém vê como é que a gente faz pra viajar desse tanto. Os corres da Os vida. corres. Quem vê close não vê Não vê corre. E às vezes a gente viaja até assim, nos arrobas das amigas, que são realmente blogueiras, né? Como essa última viagem que eu fiz foi assim. E, inclusive, recomendo, viu? Cajueiro da Praia. Oi. Na viagem rola um treininho também ou foca só na viagem? Não rola. Eu já tentei várias vezes. Eu levava roupa de treino. Não, vou treinar. Vou acordar Vou cedo e correr acordar na praia. cedo. Eu dizia, vocês se preparem pra ver meu bom dia na praia correndo. Primeiro que eu não gosto de correr, né? Segundo que eu jamais ia acordar cedo pra correr na praia. Nunca na galáxia. Mas eu acho que, assim, quando a prática esportiva se torna um hábito, parte da sua vida, esses momentos que você não faz, não vai prejudicar o todo. E eu acho que às vezes até precisa desse momento para você realmente se desligar daqui, né? Da sua rotina. Ter uma rotina diferente. Não digo nada de quem gosta de fazer, que é beleza, siga-se na sua fitness, mas eu não gosto. Eu gosto de estar ali mesmo, sair da minha rotina. E assim, a Sofia, que também agora, eu sentia muita falta. Eu tinha um trauma de que eu não dirigia em estrada, né? Então eu deixei de viajar muitas vezes porque eu sempre dependia dos outros. E aí eu via assim, às vezes deixava de levar ela para conhecer lugares porque eu queria ir só com ela e com a minha, que eu chamo mãe, né, minha tia, mas não tinha coragem de dirigir, de pegar a estrada, né? E aí agora já passou, né? Passou. Eu tratei. Terapia vida. Eu tratei isso, tá? E agora, se é assim, estamos prontos. Engraçado que teve uma vez que eu estava na praia e aí eu mandei uma mensagem pra Sara. Do nada. Sara, eu preciso ir pra academia. Lembra que eu falei isso? Eu tava na praia do nada. Sara, eu preciso ir pra academia. Por quê? Porque a criatura não tava se sentindo bem com o biquíni. Eu disse, gente, eu não preciso passar por isso. Eu sempre fui muito magra, né? Depois que eu tive a Luísa, ficou a pochetinha. Eu já tinha uma pochete, mas ela piorou um pouco, né? Ela ficou lá presente. Né? E aí, não é tão bonita, não é uma coisa assim que eu gosto de ficar mostrando. Tem prazer. Então eu falei assim, Sara, eu preciso ir pra academia. E aí, eu na praia, olhando pro mar, conversando com a Sara, falando, e ela me dando altas dicas. Não, quando tu voltar, tu pode me chamar, que eu te acompanho. Eu te ensino. Eu te ensino. A gente vai caminhar. Vai andar de patins. Nunca deu certo, porque eu tenho medo de cair de patins. Eu vou pra academia, mas eu faço o que chamam de treino fofo. Tem um tempo que eu vou pra academia já. Assim, eu vou mais pra questão de sair do sedentarismo, sabe? Quando você vai pra academia, dá uma energia ali, eu nem lembro... endorfina, serotonina, não sei o que lá. Uma ina dessas aí. Um monte de ina aí que dá quando você essa vai. semana a senhora foi pra academia e quando chegou pra trabalhar tava uau. Não, a gente chega surreal, na pilha. É surreal de bom. E foi eu vou ontem, né? Eu vou no horário péssimo. Eu acordo 5h30 da manhã. Dizem que é o horário dos psicopatas e sociopatas. Então, eu vi esse meme, porque falava a partir de 8 ou 9... Madamos e madames. Não, 8 ou 9 da noite, que eu vi, que era ex-psicopata ou futuro psicopata. Eu ia 9 horas. Gente, 9 horas da noite eu não vou, não. Antes eu ia 9 horas... Futuro psicopata. Aí agora eu passei pra... Agora eu sou psicopata mesmo. Nossa, já vai virar doutora. Virei psicopata, eu vou... Não, gente,
Mas você ir pela manhã, o seu dia rende de outra maneira. Demais. Quando eu ia à noite era péssimo. Eu já tava cansada, morta. E aí eu ficava, meu Já Deus, ia com desgosto. eu tô pagando esse negócio, eu tenho que ir mais fazer. Ai, que preguiça, ai, que saco. E a academia já não é uma coisa assim prazerosa, né? Porque você faz sozinha, você tá todo tempo com o seu fone de ouvido, ninguém conversa com ninguém. Não é igual, por exemplo, o CrossFit. Então, CrossFit é uma resenha da hora que você chega, da hora que você embala. É sério. E depois que você termina, você ainda passa 2 horas no box conversando. Meu irmão, porque o povo não vai embora. Eu tinha muito preconceito com CrossFit. Assim, eu acho que as pessoas têm no geral, Sim, né? porque não conhece, E nem né? tem muito motivo pra ter, né? Só de, o crossfiteiro, não sei o quê. É porque o crossfiteiro com aceita. Porque se É, o virou crossfiteiro aceita, sentar né? aqui, ele vai falar de crossfit até você não aguentar mais. Eu assisti aquela série da Netflix, Batalha dos 100. Que um e quem crossfiteiro ganhou. Foi o crossfiteiro que ganhou, eu fiquei... Gente, olha... É sério, dos ganhou todo o meu respeito ali. Tinha lutador, tinha todo tipo de esporte ali. Gente que praticava todo tipo de esporte. E o crossfiteiro ganhou, porque ele faz de tudo um pouco, né? O crossfit, ele reúne várias modalidades dentro do esporte. Então, você pode ser ruim no esporte, mas não é possível que você vai ser ruim em todos. Então, eu digo que o crossfit, ele é um ambiente que você vai se reconhecer em algum lugar, em algum ponto. Né? Você pode ser aquele da corrida, aquele do levantamento de peso, que no caso sou eu, da ginástica. Eu só acho que o antissocial não dá certo com CrossFit. Porque o antissocial, ele não vai conseguir trabalhar em equipe. Ele tem que ir pra musculação mesmo. É o lugar E dele. Sara, qual foi o máximo que você já levantou de quilos? 140, assim, na puxada. 140 e pra cima 60. Daqui pra cima. Eu acho a Ana Luísa pesada com 26 quilos. Não, engraçado. Eu fiz uma viagem pra onde, meu Deus? Pra Macapá, né? Aí uma amiga minha bebeu, entrou numa rede que não era pra ela entrar, né? E apagou, né? Tava lá dormindo com um boy. Aí eu olhei assim, meu Deus do céu, ela não pode acordar e encontrar ela. O que foi que eu fui lá, peguei a menina no colo. Gente, e eu disse, rapaz, tá vendo o que o CrossFit faz? Se não fosse o CrossFit... Mas é bom, né? Esses dias o pessoal chegou com a feira lá em casa, a sacola pesadíssima. Aí tinha que subir a escada, né? E tu vai pegar isso aí, tá muito pesado. Aí deixa eu ver. Eu levantei como se não fosse nada. É muito boa a energia que dá. Você sente que você faz alguma coisa. É igual o garrafão. Lá em casa pode ter 700 homens. Não, mas ela faz CrossFit, ela vai botar lá o garrafão. Então, não precisa estar dependendo de ninguém. Não depende de ninguém. Você não dá 2 viagens, você carrega todas as sacolas pra não... Porque tem preguiça de voltar. Mas eu aprendi a fazer isso morando em apartamento, né? Subindo escada. Eu não dou. Eu morro, mas eu não volto. Eu vou levando todas as mochilas e todas as sacolas. E o cachorro. E dá certo. Eu levantei o saco pesadíssimo de supermercado. Eu pensei, eu malho pra isso. Tá vendo? Qualidade de vida. Bora? Quero voltar pro Pilates. Bora entrar na seita. Natália é ótimo. Boto fé, mas não vou fazer. Não vou dizer que eu vou, gente, se eu pagar 1 mês de academia, eu só vou 1 semana. Não, gente, mas... é porque tem que ser uma coisa que você se identifique. Não, e cada qual com sua realidade. A Natália um dia tava fazendo exercício e o Rashi do lado mordendo ela. Não dá, né? O cachorro não deixa. Então, eu não posso fazer em casa. Realmente, a Natália não pode se exercitar porque o cachorro não deixa. Eu tô falando de fazer em casa. Mas, por exemplo, eu tô louca pra voltar pro Pilates. Porque no Pilates eu me identifico muito. Sabe? Eu gosto, é minha terapia. Eu tentei fazer Pilates, mas não consegui, não. Pois aí. Porque a diferença é muita técnica. Eu digo que eu sou uma pessoa sem técnica. Eu vou na força, na tora. Pois é. E técnica, aí respira, tem que respirar e soltar quando tá empurrando o negócio. Eu fico logo perdida. Porque eu solto o negócio e não respira. Solta a respiração. Eu disse, não. Acho melhor não. São várias técnicas. Muita coisa pra fazer ao mesmo tempo. Cada pessoa tem o que se identifica mais. Por isso que... Tem um detalhe. Eu odeio quando eu tô na academia que alguém diz... Revezar o aparelho. Revezo não. Sabe que chegou um dia que eu tava fazendo panturrilha e teve uma mulher que disse: vamos revezar, que a novela vai já começar. Não, mulher. Aí eu disse pra ela o quê? Não. Eu não assisto essa novela. Sabe o que é tá isso? Tá vendo? Ela arrasou. Então, aí é um problema seu. Pode ir embora. Fica à vontade. Aí no Pilates não acontece isso, porque é uma aula que você tá ali sendo atendido só quem tá ali pra fazer. É igual o CrossFit também. Você chega aquela hora, todo mundo que tá ali tá se comprometendo em fazer.
sem ter, não tá só dando migué, né? Porque o povo de academia dá muito migué também. O segredo da academia é fone de ouvido. Demais. Eu uso várias vezes descarregado pra pessoa não falar comigo. Ninguém chega perto. Aí fecha logo a cara e aí ninguém tem coragem. Porque me vê logo desse tamanho aqui, a pessoa não pede pra revezar, minha amiga. Não pede. Ninguém nem olha na sua cara. Pode estar lá, posso estar lá 2 horas, né? Porque eu passo, tem dias que eu passo quase 1 hora na polia fazendo coice. Ninguém pede pra revezar. Não. É doido. O segredo é o fone. Maravilhoso. E aí de quem repetir. Eu ainda posso estar na última, ainda digo, comecei agora. Vai fazer outra coisa. Eita, minha gente, é muita conversa. O que é que temos mais aqui? Quais são os nossos assuntos? Religiosidade. Sim. Religiosidade, isso daqui é uma coisa que... Polêmica. Eu comecei a conversar com a Sara sobre isso assim que a gente se conheceu. E a gente tinha vontade de conhecer a doutrina espírita, né, e tudo. Eu já tinha conversado com ela sobre isso. E aí, nunca deu certo pra gente ir. E aí, do nada, eu comecei a perceber que ela estava indo pra igreja. É engraçado, né, essa questão do nada. Eu, quando pequena, eu já frequentava a igreja evangélica, né, que a gente chama. Mas, abrindo aqui um parênteses, sou muito curiosa, né. Eu vendo de uma família super católica, de fazer batizado, eucaristia, crisma, catecismo, coral, tudo isso aí eu fiz. Só que era aquela coisa que eu não me identificava, né? Várias vezes eu não sei se era uma antipatia ou pelo padre da minha paróquia na época fez eu crescer com essa visão. Mas eu ia muito com uma vizinha para a igreja dela, porque eu achava assim... Não tinha aquele rito que a igreja católica tem, um ritual, né? Sim. Por exemplo, eu acho que se eu botar para me celebrar a missa com todo respeito, eu vou saber celebrar porque é um ritual. Sim. Não tem aquela espontaneidade, entendeu? Você não tem a homilia lá do padre, mas só ele fala e pronto, acabou. E aí eu ia, né, ia sábado pro catecismo e no domingo eu ia para a igreja com essa minha vizinha, só eu. E eu fui várias vezes. Depois, quando casei, minha sogra cristã também ia com a sogra. E o pior que eu ia e gostava. Pior não, melhor, né? Eu gostava, entendeu? Mas eu também gostava, sempre gostei. Eu digo que quem gosta de história, ela passeia por essa parte das religiões, né? Eu tinha uma professora de história muito crítica, que era de história e filosofia. E aí ela instigava muito isso nos alunos de pesquisar mesmo, de entender tudo, sobre tudo, né? E nesse aspecto da religião. A questão do espiritismo. Eu acho que é uma coisa assim, pelo lado de fazer o bem. Porque, querendo ou não, assim, do meu ponto de vista, né? Sem querer falar da religião de ninguém. Mas essa questão de fazer obras, a gente não vai... Eu, pelo menos, na minha paróquia, não via muito. De ajudar pobre, de levar sopa para quem está passando fome, de ajudar mendigo. Eu não via. Pode ser que hoje esteja diferente. E o espiritismo tem isso muito forte, né? De ajudar os menos avantajados, vamos dizer assim, né? Ajudar os excluídos. Sim, tem muito mesmo. Muito. E antes da pandemia, eu já frequentava essa igreja que eu frequento hoje, né? Só que é a Igreja Batista. Só que é assim, ia vez ou outra, não tava assim aquele negócio sempre presente, né? E aí fui indo. Só que uma coisa que eu não disse, né? Disse lá no comecinho. Eu não conheci meu pai. E quando eu tentei conhecer, ele não quis também. Isso aí já ficou assim na minha cabeça, né? Eu já fui rejeitado 2 vezes. E aí, no fundo, eu tinha algo em mim que eu não sabia, eu não entendia, né? Mas aquele negócio, chega um momento que você tem tudo, mas está faltando alguma coisa, você não é feliz. E eu não entendia o que era que estava faltando. Mas continuava buscando em coisas. E às vezes em pessoas também. E não supria. Não supria. Chegou um momento que eu olhei assim... Sabe assim, eu não sei qual a palavra usar. Mas vou ver se eu consigo exprimir o que eu quero dizer. Chegou um momento que você vira... Deus, eu não aguento mais viver dessa forma. Com esse vazio. Porque eu já tentei pessoas... Eu já tentei coisas materiais. E não muda. Eu vivia no automático porque...
querendo ou não, já tinha chegado numa fase da vida que os sonhos que eu tinha, quando criança, eu já tinha realizado. Aí veio, e agora? O que eu faço? Serve de quê? Essas coisas. Foi quando eu comecei a frequentar mais, digamos assim, de forma mais verdadeira, a igreja. Essa igreja, né? Que é quando a pessoa diz que é a conversão. Que a conversão, ela não é só mudar de religião. Sim. A conversão, ela é aceitar... É aceitar que aquilo ali é o que você está buscando. Isso. Entendeu? Eu já me identifiquei. Me identificar muito com a igreja batista, com a igreja evangélica. E quando eu fui... as pessoas dizem que a pessoa vai para a igreja pelo amor ou pela dor, né? Eu fui pela dor. Porque eu já carregava aquilo ali comigo de uma forma que eu não aguentava mais. Era assim, de você sentar e chorar e ver, meu Deus, eu não sei o que é, mas tem alguma coisa que está me faltando. Entendeu? Inclusive, tem uma passagem bíblica que diz que, às vezes, é um vazio que só Deus pode preencher. Mas também, quem não acredita em Deus, nunca não vai entender o que eu estou dizendo, né? Para que isso aconteça, é primordial que a pessoa acredite, né? Só que eu sempre fui uma mulher de muita fé. Mesmo nos piores momentos, eu nunca neguei minha fé. Só que justamente por eu ser uma mulher de muita fé, que eu não entendia por que isso acontecia comigo. O que é que eu tinha feito de tão errado para sentir esse vazio. E não era uma coisa que eu chegava e contava para todo mundo. Para as pessoas eu estava sempre bem. Eu estava sempre sorrindo. Mas eu sabia do meu coração, do que eu sentia. E aí quando eu na academia, tá vendo? Na academia, eu conversando com um amigo da academia, disse assim, eu tenho muita vontade de me batizar, mas eu tenho medo, porque na minha cabeça, eu não quero ser uma cristã que as pessoas digam que, essa é cristã na igreja. Tá vendo aí? Essa daí diz que é crente, mas fica fazendo isso ou aquilo. E aí ele me disse, amar é uma decisão. Então você tem que escolher se você quer amar a Cristo da mesma forma como Ele te ama. Aí aquilo ficou na minha cabeça, né? Aí eu disse, meu Deus. Aí esse cara quer saber? Eu vou. E aí eu vou ver o que vai acontecer. Aquela história, pior do que tá, não fica. Uhum. E coincidentemente, poucos dias depois, ia ter o batismo na igreja, né? E eu já conhecia algumas coisas pelo tempo que eu passei na igreja. Desde que a Sofia nasceu, quando a Sofia nasceu, eu fiz uma playlist de adoração. De uma das músicas que eu cantava pra ela na barriga. E quando ela crescer, até hoje, quando eu vou botar ela pra dormir, eu canto com a minha voz belíssima essas músicas dessa playlist. E aí eu fui. E a gente tem uma reunião de batismo e tal. E nessa reunião eu coloquei, né? Eu tenho medo de me batizar, mas o fato de você se batizar na hora não vai mudar nada. Você vai continuar sendo a mesma pessoa. E a igreja também não vai lhe mudar. Tem muita gente que está aqui na igreja, mas que não mudou. O que vai lhe mudar é a presença do Espírito Santo. Vai ser Ele que vai lhe tocar, que vai lhe dizer se aquele é um lugar para você estar, se aquelas pessoas são pessoas que ainda você quer andar, se aquilo ali ainda vai lhe agregar em alguma coisa. E o engraçado é que eu não acreditava. Nisso eu achava assim, meu Deus, eu nunca vou escutar a voz do Espírito Santo. Porque eu imaginava assim, que vinha realmente uma voz e dizia assim, olha, não vá por aí, ou não sente aí. E eu via pessoas que tinham se transformado assim, ó, da água pro vinho. Batizou num dia, no outro dia a pessoa já tinha deixado de ser aquela pessoa, estava mesmo assim, dentro da igreja e no caminho reto, não caiu e tal. Aí eu tinha medo disso não acontecer comigo, né? E não aconteceu. Aí eu fiquei, meu Deus, tem um problema. Porque eu não sinto nada. Não sinto nada diferente. Não sinto uma força, não sinto um amor, não escuto uma voz. Só que o meu comportamento começou a mudar. À medida que eu conhecia, à medida que eu buscava, que eu lia, que eu estudava e que eu ouvia também, né? O meu comportamento começou a mudar. E coisas que antes me agradavam, não me agradavam mais. Não porque eu tinha ouvido que era errado, porque eu nunca... As pessoas têm a mania de achar também que a igreja aqui doutrina. E a igreja, pelo menos a minha, não doutrina. O livre-arbítrio está mesmo lá bem presente. Você não precisa deixar de fazer isso, nem deixar de fazer aquilo, nem nada. É porque, na verdade, a pessoa segue a própria intuição, né? A intuição é que é essa voz. Aí é que a gente diz assim, aí é que é o Espírito Santo. A gente diz assim, o Espírito Santo incomoda. E realmente incomoda. Tem coisas e lugares que eu fui
depois que eu escolhi me converter, que parecia que aquilo ali não era lugar para eu estar. Porque eu não sentia mais o prazer que eu sentia antes. Então eu ficava, meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui? Mas eu ainda insistia várias vezes. E várias vezes, quanto mais eu ia, mais eu voltava triste para casa. Porque não brilhava mais aos meus olhos. Não tem sentido. Não fazia sentido. Isso. E não é uma coisa assim que, eu deixo de sair com as minhas amigas. Não deixei, mas tem algumas coisas que hoje eu vejo que não são mais pra mim. Algumas pessoas que não são mais pra mim também. Que eu acho que isso nem tanto a ver com religião, é mais a ver com princípio mesmo. Tem pessoas que você chega um momento na vida que elas não, os princípios delas não são mais os seus. E aí naquela hora vocês veem que vocês têm que caminhar em caminhos diferentes, né? Seguir de forma diferente. Isso mesmo. E a vida é de encontro, né? Você encontra alguém aqui, ela lhe agrega e chega um momento que não agrega mais e cada um vai para um lado e vai encontrar outras pessoas. E você segue com honra, você honrou aquela pessoa enquanto ela esteve do seu lado, mas aquela estação, ela não faz mais parte. Isso. E aí viram outras pessoas que lhe ajudaram a caminhar naquela estação, né? Que a gente chama. Isso. A conversa tá muito boa, né? Mas tá boa. A gente vai já ter que encerrar. Mas eu vou dar o testemunho aqui final de que eu vejo que Sara hoje, ela é feliz de uma forma diferente, né? E eu vejo através das redes sociais, porque como a gente não tem nem tempo para conversar, né? A gente quase não se vê e a gente mora dentro do mesmo condomínio. Mas eu percebo isso, que ela é diferente de forma diferente. Não é mais como antes. Não chore, não me faça falar. Não, mas eu fico feliz, sabe por quê, Nathalie? Porque eu não preciso dizer para as pessoas, eu não preciso provar que eu me sinto mais feliz agora. Porque as pessoas às vezes tendem a querer obrigar que você não siga por ali. Cara, se você, que é meu amigo, escolher seguir um caminho religioso, ou uma religião, ou o candomblé, ou o espiritismo, e ali tá te fazendo mais feliz, eu vou ficar feliz com você. E eu fico feliz em saber que as pessoas que realmente gostam de mim, elas veem a felicidade em mim, hoje, né? Sim. E que me conheceram antes que veio. E eu me sinto feliz. Continuo com os mesmos problemas de antes, continuo. Mas eu não tenho mais aquele vazio. Que massa. É massa. Ó, gente, eu sou orgulhosa da Sara, porque não tem muitos anos que a gente se conhece. E quando eu soube da história dela, eu fiquei muito orgulhosa por tudo que ela já passou e por tudo que ela já conquistou. Porque não é só uma história de sofrimento, não. Ela tem muita história de lutas e conquistas. E superações, né? E isso daí é maravilhoso. E foi por isso que eu convidei a Sara para conversar com a gente, porque eu acho que uma conversa assim, ela mostra muito para as pessoas que se elas estão sentindo isso, elas podem melhorar de alguma forma. É um renovo, né, na vida das pessoas, porque eu me acho jovem e eu acho que eu conquistei muita coisa. Muito. Você pode ter certeza. Partindo de onde eu parti, eu acho que dá, assim, para as pessoas, poxa, se ela conseguiu, por que eu não vou conseguir, né? E eu fico feliz que, de alguma forma, eu possa ajudar outras mulheres e até outros homens também, por que não? Porque eu tenho certeza que os homens escutam aí de tabela. Aí, com certeza. Ouvem, eles sempre ouvem. E aí, eles querem saber de que a gente fala. Sim. E eu fico muito feliz, porque eu até pensei, mas eu vou lá falar o quê, né? É só a história da minha vida. Mas pode ser que alguém tenha uma história parecida com a minha e esteja com medo, né? Esteja achando que não vai conseguir, esteja passando em algum momento que eu passei. E é uma história real, não é uma história distante, né? Eu sou uma pessoa real. E eu tenho muito orgulho. Alguns momentos atrás eu pensava assim, mas eu não cheguei em lugar nenhum. Hoje eu tenho orgulho da mulher que eu me tornei, da mãe que eu me tornei. Porque eu, modéstia à parte, minha filha é muito bem criada. E foi criada comigo, fui criada sozinha. Mas Deus me ajudou em todas as vezes que eu pensei em desistir. E estamos aqui. Eu e ela, como eu digo, nós duas até o fim do mundo. É isso. É isso. E a gente conversou agora com a rainha da sucata. E eu quero pedir uma salva de palmas. Porque ela é maravilhosa. Porque a história dela é linda. E eu desejo tudo de bom pra você. Só sucesso, só coisa boa. Porque você é boa. Você é uma pessoa maravilhosa. Eu sou ótima. Não é porque é minha amiga, não. É porque é mesmo, entendeu? É de um coração muito bom. E eu acho que todo mundo que é assim é ajudado por Deus.
Tipo, tem uma missão aqui, entendeu? E você é assim. Tem um porquê, né? Tem um porquê. Eu adorei conhecer a Sara, foi um prazer. Eu aprendi com a história dela também. É muito bom ouvir esses relatos e realmente você tem muito para contar. Eu acho que é aquela coisa, quando você pensa nas dificuldades, em tudo que passou para chegar onde está agora, você valoriza o que você tem mais ainda. E é até bom contar, pra gente não esquecer. Exatamente. Às vezes a gente banaliza o que a gente viveu, não reconhece. Pois é isso. Nossa ficha. Pode ir lá. Bora lá. Tem agradecimentos ao apoio do Escritório de Contabilidade MF Contábil, a Adriane Gomes, a Sucata Maria, nossa patrocinadora aqui da nossa placa linda que tem aqui no nosso estúdio. E aos amigos e familiares que nos ajudaram a tornar este sonho real. Muito obrigada mesmo. Curte o Papo Feminino, compartilha se você gostou do episódio. Toda quarta-feira teremos episódios novos aqui para você acompanhar. E até lá. Beijos. Beijos e segue a gente. Obrigada, Sara. Obrigada a vocês.